Bom dia, paz seja convosco, povo abençoado, um ótimo sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor venha abençoar ricamente. Então hoje, o nosso 10º dia hoje, 100 dias para alcançar um rompimento sobrenatural em nossas vidas, transformando nossos dias em sementeiras de sonhos. Nós estamos aí, compartilhando a palavra que está no livro, Você que tem o seu livro aí, hoje é o nosso 10º dia de oração, de palavra, onde estamos aí orando, jejuando, em busca de entendimento, discernimento, buscando em Deus aquilo que cremos, aleluia. E a palavra de hoje é uma palavra muito poderosa, como as demais outras palavras do Senhor. E a palavra de hoje está lá em 1 Coríntios 2:9, que nos diz assim, a palavra do Senhor, Eu vou ler aqui na Bíblia, para nós podermos concluir a palavra do Senhor, amém? 1 Coríntios, eu vou dar um tempinho para você procurar também na sua Bíblia aí, 1 Coríntios 2:9, nós diz assim, mas como está escrito, nem os olhos virão, nem ouvidos ouvirão, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui no livro nós só tem um trechinho que diz, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E é muito interessante a palavra de hoje, porque nós vamos saber que Deus, Ele é Deus do impossível, mas Ele também nos dá dons, amém? E a história de hoje, a palavra diz assim, lá em Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes com todo o vosso coração. Mas a palavra de hoje do livro diz assim, busque de todo o seu coração um batismo de poder. E aí vem a palavra, buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Dizer que nada ocorrerá depois que você tiver um encontro de glória com Jesus é o mesmo que afirmar que nada lhe acontecerá se uma bomba atômica explodir a 5 metros de distância. Martin Jones constatou que quando o poder do Espírito Santo se manifesta, conhecimento é dado à pessoa que não pode ser explicado. Casos de pessoas que não sabiam ler nem escrever, pessoas que nunca tinham sido capazes de ler a Bíblia, mas subitamente, embora ainda não soubessem ler, receberam a capacidade de encontrar textos na Bíblia e explicar seu conteúdo. Capacidades foram dadas. O dom de discernimento, o dom da compreensão, o dom de planejamento, poderes assombrosos foram dados a pessoas por um período temporário. Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, foram cheios do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência, em todo o labor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, lapidar pedras para engastar em entalhes de madeira para trabalhar em todo labor. Êxodo 31:2. Aqui fala dos dons, dos dons que o Senhor dá. Se nós olharmos aqui na Bíblia, em Êxodo, eu quero ler com você, que está aí, nesta manhã comigo. Eu quero ler com você aqui em Êxodo, Êxodo 31, Êxodo 31, diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 31, 2 e 5. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi do Espírito de Deus,
de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Deus chama, Deus chama cada um de nós pelo nome para uma vocação ou um chamado especial. Eu tenho experiência que Deus dá verdadeiramente o dom, se nós buscamos, se nós realmente... porque requer esforço de nós, requer busca na nossa caminhada com Deus, requer renúncia na nossa caminhada com Deus, perseverança e oração. Aqui fala que David conta que Jenny Moore começou a cantar e a tocar piano, apesar de nunca ter aprendido a tocar, quando iniciou o avivamento na Rua Azusa. O Espírito Santo pode equipar você com habilidade que você nunca adquiriu ou foi treinado para abençoá-lo e para cumprir melhor o propósito divino na jornada na Terra. E eu tenho na minha família o meu filho, ele muito pequeno ainda, porque criei todos eles na casa do Senhor, ele se encantava quando via os músicos no altar tocando instrumento. E ele muito apaixonado por aquilo ali. Mas até então eu não sabia. Mas eu observava que ele sentava mais na frente e ficava olhando. Ele só olhava, irmãos, porque na minha casa não tinha nenhum instrumento. Então ele cuidava. E aí ele pediu um violão para o pai dele. O pai dele comprou um violão para ele. E ele ia no culto e observava aquilo ali. E eu achei interessante que eu me surpreendi por ele gostar de instrumento. E ele começou a tocar. Resumindo, irmãos, hoje ele está com 29 anos de idade e hoje ele toca violão, guitarra, baixo e teclado. Mãos e nunca mãos de homem ensinaram. Ele nunca foi para uma escola de música, ele nunca estudou música. Ele aprendeu do dom que o Senhor deu para ele. O Senhor o capacitou. Sabe por que eu digo isso? Porque ele buscou isso. Ele quis isso para ele. Então aqui quando nós vimos aqui, né, que o Senhor ele dá a capacidade, o Espírito Santo dá o conhecimento, né, a pessoa, caso que a gente não tem como explicar. E aí você diz, mas como? Se não sabe ler, como é que recita a Bíblia como ninguém? Como é que guarda os versículos? Sabe por quê? Ele diz, porque a palavra mesmo diz aqui, buscar de todo o coração um batismo de poder. E a palavra lá em Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Quando existe o interesse, quando eu busco, é que nem você fazer uma faculdade para alguma coisa, para direito, para outro departamento profissional, você estuda, você tira, às vezes, vai até tarde estudando, buscando, porque você quer aquilo para você. Agora, no mundo espiritual, na sua vida espiritual, você busque o discernimento, o entendimento vem de Deus. O dom vem de Deus. E você tem dom, você tem um chamado, você tem habilidade. Então busque isso, a trilhar. E aqui ele diz, para abençoá-lo, para você cumprir melhor o propósito divino na jornada da terra. Possamos, ouvir a voz de Deus e buscar em nós o dom que está aqui, que tem dentro de nós. Todos nós temos um chamado. Todos nós fomos chamados para fazer algo. Não fique aí se vitimizando. Eu não posso, eu não sou capaz. Você é capaz. Deus te chamou. Você é filha amada. Quero deixar aqui essa palavra, Nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Buscar-me-eis e me acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Buscar primeiro o meu reino, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Quando você busca, quando você caminha em direção a Cristo, trilhando o caminho, você vai ter algumas adversidades no caminho. Mas a gente de Deus, ninguém vai impedir aquilo que Deus tem preparado para você, para a sua vida. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro por cada um, Senhor, que está assistindo esse vídeo, Pai. Senhor, meu Deus, derrame sobre eles o dom, ó Pai. Desperte a eles o conhecer de Ti, Senhor. Ó Senhor, de sede e fome, ó Senhor, do Teu Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que mora, que faz morada na nossa vida, Senhor. Senhor, meu Deus, abençoe, Senhor. Derrame sobre eles, ó Pai. Benção sobre benção, Pai. Abençoando em todas as áreas da vida dele. Que a partir de hoje desperte conhecer de Ti, Senhor. Oh, Senhor, que eles possam buscar esse Deus incrível, esse Deus maravilhoso. Aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor, meu Deus, e assim eu os oro. Eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Até amanhã. Em nome do Pai.